Hoje é 6 de junho de 2019. A entrevistada do Memória BC tem 70 anos e coração de menina e muita história para contar. Remy da Silva Osório, ex-vereadora de Balneário Camboriú, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Esse coração de menina é verdadeiro? Espero que seja, né? O médico disse. Exatamente. Se o médico diz que ela tem um coração de menina aos 70 anos, com toda essa vitalidade, quando era menina? Eu era muito acanhada, muito vergonhada. É mesmo? Era. Depois que eu fiquei vereadora, eu fiquei mais indisciplinada. Você é natural de onde, Remy? Sou de Itajaí. Da cidade de Itajaí. De Itajaí. Acompanhou o crescimento da região? De Itajaí eu saí com 20 anos, 19 para 20 anos. Vim morar para Balneário, casada. Aí meu marido veio para cá também, trabalhando aqui, por isso que eu vim para cá. E já aqui como professora e acompanhei o crescimento de Balneário para e passo. 19 anos, sai de Itajaí, vem para Balneário Camboriú e logo a sua trajetória de vida aqui como professora foi conquistando muitas pessoas que passaram a lhe amar e também na observância da sua vida, né? Foram ganhando sua confiança. Você foi ganhando a confiança de cada um, credibilidade, ao ponto de te levar ao legislativo do município de Balneário Camboriú. Tanto é que no ano de 2018 teve uma homenagem, né? Na sessão solene dos 53 anos do Poder Legislativo aqui do município, entre tantos homenageados, fostes uma delas, né? Um deles. Foi. E agradeço. Essas coisas nos trazem alegria, porque demonstra que alguma história a gente fez na cidade, né? No coração de alguém, porque ninguém daria uma homenagem dessa, né? Ofereceria uma homenagem dessa, se não fosse para alguém que tivesse pelo menos um pouquinho de prestígio na cidade, né? Tivesse boa índole, né? Assim espero que seja, né? Para todos, né? E eu acredito que, para mim, naturalmente, fui convidada por causa disso. Remy, esse teu envolvimento com a política, ele teve início depois da juventude ou já tinha parte da família que era integrado com as questões legislativas e isso acabou tocando aí na veia, já estava no sangue, como que foi? Não. Ninguém. Eu em 64, por aí, que não sou muito boa de memória, de datas, eu era presidente do Grêmio Estudantil Álvaro de Carvalho do Vitor Meireles de Itajaí, que eu estudei lá. No centro da cidade? Em plena Revolução. Né? Olha só. E o meu pai tinha um certo cuidado, porque uma revolução parecia um bicho, né? Nos meios de comunicação. Então, como eu devia ter o quê? Uns 14, 15 anos, acredito eu. Se eu errar a data, fica por ali, né? Porque eu sou meio esquecida de data. Então, eu já era nessa data do Grêmio Estudantil, mas depois parei, daí casei, né? Depois bem mais tarde, e fui convidada aqui, em Balneário Camboriú, era diretora do Colégio Ivo Silveira, e vim como professora, depois me convidaram para ser diretora de escola, e daí na direção da escola, naquele tempo a possibilidade de ser um líder era muito grande, porque aqui não tinha nada, né? Era muito principiante as coisas aqui, né? Não tinha posto de saúde, não tinha nada, né? Então nós fazíamos tudo para as crianças, eu fazia tudo para as crianças. Não era só assistência educacional, não, então? Era assistência social mesmo, tá? Olha só. Todo o sentido. Era até do simples exame de sangue, exame de urina, tá? Todos os exames que as crianças precisavam fazer, que não tinha aqui, eu os levava para Itajaí ou levava o exame de sangue deles, o de fezes, de urina e tal, para Itajaí, era o posto de saúde lá fazer, era um posto que tinha lá. A própria escola viabilizava isso, então? Eu acho que eu aprendi isso no colégio, quando eu me formei, no normal, né? Que o professor nosso, seu Reinaldo, dizia que a gente tem que cuidar da criança como um todo. E eu peguei aquilo como verdadeiramente, tá? E fui em busca de solução para as crianças. Eu sabia que a aprendizagem da criança partia dela estar com o bem-estar dela de saúde, né? Então, assim, eu fui ver óculos, via exame de sangue, via exame de fezes, de urina e tudo mais, para a criança ter saúde, para ela poder aprender.
E por aí foi acredito que foi isso que deu para a comunidade, né, esse convite que eles fizeram para o prefeito me deixar como diretora, continuar como diretora. Quando mudava o prefeito, mudava a direção da escola, né? E eu continuei, fiquei 17 anos como diretora de escola, do Ivo Silveira. Depois daí, eles me convidaram para ser vereadora, eu não queria, me dava ojeriza, sabe, naquele tempo. Já naquele tempo? Naquele tempo. Mas por que naquele tempo? Por causa do envolvimento da questão política? Porque a gente escutava, meu pai era muito autodidata, né? Sim. E ele ouvia o rádio, né? E ele conduzia-nos a pensamentos políticos que ele ouvia e, naturalmente, concluía, né, alguma coisa. Tinha conclusão. E eu fui, através daquilo ali, fui aprendendo, mas eu vi que eu estava fazendo política dentro do colégio sem eu saber, né? E daí, naturalmente a coisa vinha, e foi por isso que eu ganhei 3 vezes como vereadora. Mas na primeira vez, foi em que ano? Em 82. Nessa vez, de 82, qual foi a reação da família quando você chegou para todo mundo e disse o seguinte, tomei uma decisão, vou ser candidata a vereadora em Balneário Camboriú? Eu não tive decisão, não. Não teve? Ou tu vai ou tu perde emprego. Foi assim? Foi. Foi uma imposição governista, então? Daí eu fui para o lado não digo para o lado do prefeito, né, que fez isso, mas foi alguém da cúpula, do né? meio. E fui para Itajaí, conversei com a minha família, chorei, me desesperei, porque eu não sabia fazer política, como é para fazer política para a candidatura, né? Eu sabia fazer aquela política da boa vizinhança, de atendimento social e tal, né? E daí meu pai disse, minha filha, vai, né? Nós vamos te ajudar. E daí não puderam votar em mim porque eles moravam em Itajaí, mas aqui na cidade eles vinham pedir para os amigos dele, conhecidos, e aí ganhei a eleição. Quem era o prefeito na época? O prefeito que concorreu comigo também na época era o senhor Haroldo Schultz. Ele era o prefeito? Não. Ele foi candidato a vereador? Ele foi candidato comigo, a prefeito e a vereadora. Posteriormente foi prefeito da cidade de Balneário Camboriú. Exatamente. Nas outras eleições. Foi minha primeira legislatura foi com ele como prefeito. Vamos ver se a senhora está boa de memória. Quantos votos nessa primeira eleição? 365, uma coisa assim. Esta na primeira vez que pleiteou um cargo na Câmara de Vereadores. Eu fui a terceira mais votada. Foi a terceira mais votada da época? Era a única mulher daquela composição? Já havia, não, para candidata, a vereadora tinha umas 3 mulheres, né? Eu fui a única que me elegi. Infelizmente, que as outras também eram boas candidatas. Mas me elegi com uma votação até expressiva para a época, né? Sim. Porque a época é muito poucos votos aqui, né? Depois não, depois aí o bicho pegou. Balneário deveria ter o quê, mais ou menos, Raimi, naquela época, lá na década de 80, os 40 mil habitantes? Não tenho ideia. Porque hoje são mais de 130 mil habitantes, a cidade cresceu, desenvolveu. Hoje muita gente nem conhece quem é a Raimi, porque já fazem 20 anos, né? Por aí, tá? Que eu deixei de ser vereadora. Aí a segunda vez que a senhora se candidatou, como foi? Foi mais trágico, tá? Foi mais trágico. É tragicômica essa história. Porque daí aumentou o número de votos, né? Aumentou o número de vereadores, aumentou o número de mulheres vereadoras, porque já tinha a proporção, né, das mulheres para a vereadora. Então foi mais difícil, mas ganhei pela segunda vez, tá? E a terceira, então, ela foi muito trágica. Pior ainda? Pior. Porque eu, na segunda vez, era oposição, sozinha. Sozinha? Nós éramos em 11, né? E daí eu era oposição ao prefeito Pavão. Leonel Pavão. E aquela oposição não foi brincadeira. Ferrenha. Porque eu era funcionária da prefeitura, né? Achava que eu devia só dizer o que seu mestre manda, e eu não era assim, não sou assim. Essa questão, esse posicionamento de oposição, antes, né, estava na situação, por uma questão de temperamento forte. De quem? Da senhora. de mim só? Exato. Eu tenho um temperamento, eu não sei se é forte, eu só sei que eu não me curvo. Há coisas que eu vejo que não é idôneo, que não é bom,
que não é sério, que não vai levar ao maior número de pessoas a qualidade de vida que precisa, tá? Então, tudo isso eu fazia uma verificação de consciência, né? E via. Votei muito a favor também na época, porque eram coisas boas também. Agora, o que me deixava dúvida e que não tinha como me tirar dúvida, eu votava contra e eu era líder do governo anterior. Quer dizer, eu tacava-lhe o pau, né? Onde, desculpe a expressão. Mas é desse jeito. Então, aquele posicionamento, né, de liderança que você adquiriu durante todos os anos de gestão escolar foi transferido para a Câmara de Vereadores com maior ímpeto ainda do que foi aplicado entre alunos, professores e também comunidade. Eu acho que há uma diferença, tá? Porque tem grupos, né? Grupos de pessoas com siglas partidárias, aonde vem que tem que levar avante os seus destinos, né? Que convergem com a questão da política para futuro governo, né? Então, não sei se estás me entendendo, sim, né? Compreendo. Então, essa situação, eu não admitia, tá? Eu queria tudo direitinho, tudo bonitinho. Pode dizer que eu sou brava, pode dizer que eu sou, às vezes, até meia bocuda, né? Assim, falando, às vezes, as coisas um pouco mais com ímpeto, mas eu não tenho nunca, tá? Um passado que me condene dizendo que eu não sou séria. Tá? Inclusive, os meus adversários dizem para mim e dizem para os outros que o meu passado foi bonito. Então, para mim, isso basta. Esse é o maior legado. Meu maior legado. E pode escrever que é a isso. seriedade, a credibilidade. Exatamente. Acima de tudo. E o terceiro mandato foi porque daí eu fui oposição, daí o prefeito ganhou, né? E me tirou da direção da escola. Aí eu vaguei. Fui para a sala de aula, que para mim foi uma maravilha, que eu amo dar aula, né? Aí viu que eu tinha ainda o conceito bom, que ainda estava formando, né, a minha opinião política e da comunidade. Ele tirou e me colocou na biblioteca lá sem fazer nada. Quando eles viram que eu ainda ia ganhar a eleição, eles me tiraram e botaram em disposição essa remunerada. Isso me doeu muito, isso me doeu. Porque eu sempre gostei de trabalhar. A senhora se emociona, inclusive, lembrar. Me emociona. Porque é uma coisa que eu gosto de mostrar, de trabalho, gosto de ser elogiada, gosto de que se as sentir pessoas útil. veem. Me sinto, exatamente, me sinto útil. E eu vi que naquela época eles pisaram no meu calo muito, sabe? Muito. Por uma questão de politicagem, não de política. Politicagem, exatamente. Você viveu na essência, então, exatamente. Essa questão do calor de Balneário Camboriú, no que diz respeito à questão política, viu alguns prefeitos entrarem e saírem, né? Sentiu na pele, na verdade. Né? E daí, senti muito na pele. E daí, devido a essa situação toda, eu fui de novo para a eleição, né? E ganhei a eleição de novo. Por causa daquele legado que eu tinha deixado como educadora tal, e tal. E eu ganhei a eleição de novo. Então, por 3 vezes eu fui candidata e 3 vezes eu ganhei. Aliás, fui 4 vezes candidata. E na 4ª vez, eu não saí de casa para pedir votos. Eu fui, porque eu tinha um compromisso moral com o doutor Espósito, que era candidato a prefeito, mas eu não tinha mais disposição física nem mental para aguentar política. Tá? A campanha. A campanha. Eu não quero o maior inimigo meu uma campanha eleitoral séria. Tá? Séria. Se tiver meios para chegar lá que não são muito ortodoxos, né? Isso gera um desgaste, né? Muito, muito. Alguém pedir para mim na época uma carrada de barro. Mas já era uma prática daquela época, essa troca, essa comercialização do voto, Remy? Era e forte, muito forte. Eu chegava em casa, eu chorava muito, porque de quem, às vezes, eu nunca imaginei que ia fazer isso, fazia isso, pedia, né? E eu tinha que dizer não, porque essas coisas eu não admitia, né? E mesmo assim eu ganhei até pela 3ª vez, aí na 4ª eu não fui pedir voto e fiquei. Daí fiquei 13 anos de molho no Supremo Tribunal porque nós fizemos concurso público, daí, que foi, na época que eu fui vereadora, nós fizemos, essa lei é feita pelo município, pelo prefeito. Que lei foi essa? Foi a lei que era a composição do regimento da educação, tá?
Não é bem regimento, tem um nome... Plano de carreira? Plano de carreira, desculpa. Obrigada. Até então, o profissional da educação aqui, tinha. ele era desguarnecido, ele não tinha um regimento, não tinha nada que desse a ele segurança de um futuro de qualidade salarial e de valorização. Total, eles não tinham nada. O fato de ser professor influenciou? Sim, claro, é uma promessa que eu tinha como professor e prometi mesmo que eu ia fazer isso e ia me dedicar a isso. Como eu não podia fazer, porque a lei não é o vereador que faz esse tipo de lei. Até porque onerava o município? Exatamente. Daí o seu Haroldo, como prefeito, me deu liberdade de eu fazer a lei, compô-la direitinho, e junto com a doutora Marlene Gaia e os diretores de escola. Nós fazíamos reunião no sábado, às vezes no domingo, e com alguns professores, né, que gostariam de... Pegamos o estatuto do Estado, fomos colocando de acordo com a nossa realidade do município e estabelecemos, então, a lei... Eu não tenho certeza, eu acho que é 759. Isso na década de 90 já? Eu acho que foi. Porque eu me elegi em 82... Deve ter sido por aí. Tá? Daí foi eleita. A única que não votou no projeto fui eu. Não votou? Não votei porque era uma questão moral que eu estava passando. Aham. Eu era diretora de escola. Eu acho assim, na época... Participou da composição do texto? Tudo. Só que mudou a lei. Só pode ser mudado alguma coisa 48 horas antes de ser votado, da publicidade e tudo mais, dos artigos e tudo mais. E alguns vereadores de oposição inventaram de botar a diretora de escola também a fazer concurso público. E naquela época, não tinha concurso público para a diretora. A diretora era de livre-arbítrio do prefeito convidar ou quem que ele por indicação quiser, política. Por indicação. E eu era diretora, então eu achava que se eu votasse ali, eu estava conduzindo a mim uma vantagem que eu não deveria fazê-lo. Então, a única que votou contra foi eu. Os professores estavam presentes, regalaram o olho desse tamanho, dizendo como, né? Por uma questão moral, então. Por uma questão moral. Daí, chorei muito também lá nos bastidores, lá na cama, aquele lugar quando quente. chegava lá na frente de todo mundo, a postura. Não dava, né, querido? Porque se a gente chorasse na frente deles, a única mulher já chegava para eles debaterem isso de mim, querer ganhar na mar. Daí eu fui falar, quem me chamou foi o doutor Ataopa, juiz de direito. Ele soube do que tinha acontecido à noite na Câmara, me chamou e ele disse: o que a senhora está chorando? Por que a senhora fica triste? Não voltou. Aí eu expliquei, ele disse: não, já tem jurisprudência. No Rio de Janeiro, tal que o diretor faz concurso. Eu, mesmo assim, eu achei que tinha feito certo. Né? Mas a lei passou e daí estabeleceu-se as normativas todas para a educação. Diretor, supervisor escolar, administrador, tudo isso daí que tinha no Estado e não tinha no município. Inclusive, as professoras das escolas multisseriadas, que era a primeira, segunda, terceira e quarta série juntos de uma sala de aula, elas eram as serventes, elas eram as cozinheiras, elas eram as professoras não e tudo. Não tinha separação de categoria profissional na área da educação? Daquelas não. Faziam de tudo? No interior, assim, né? Sim. E daí nós colocamos ela também, igual como as professoras de escola normal, e elas hoje, todas já aposentadas direitinho, com as suas aposentadorias estabelecidas, e ali eu acho que essa lei, teve outras leis também que eu fiz e que eu passei, eu era bem estudiosa num assunto, mas essa foi a que mais me orgulhei por ser professora, né? Então essa me deu muito orgulho. Tanto é que olha como é que é as coisas. O município era tido como escola, né? Qualquer escola. Quando houve essa lei, os professores do Estado viram que o município estava ganhando melhor, estava tudo estabelecido direitinho, tinha segurança, tá? Legal? Eles vieram tudo trabalhando no município, tá? Só que no município nós não queríamos um quebra-galho para dar aula, nós queríamos professor efetivo, e daí veio os concursos públicos, começou tudo direitinho. Então, tá? A senhora foi uma das precursoras da questão da legislação da educação de Balneário Camboriú. Não digo precursora porque a lei não é municipal. Foi uma composição com mas vários que eu tive uma profissionais. participação efetiva nessa criação, graças a Deus. A Remi, ex-vereadora de Balneário Camboriú, continua com a gente aqui no Memória ABC. Daqui a pouco tem mais para você.
Você está acompanhando Memória BC. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Meu nome é Igor Amorelli. Sou triatleta profissional. Pedalar faz parte da minha rotina. Sou uma vida em cima da bicicleta. Um sorriso diz muito sobre uma pessoa, mas ao mesmo tempo, ele pode esconder o que realmente está acontecendo. Não se feche para o mundo. O peso das suas dificuldades não precisa ser carregado sozinho. Sempre é tempo de recomeçar. Se você precisa de ajuda, não hesite em pedir. Uma conversa pode salvar uma vida. Fale com a gente. Viver é sempre a melhor opção. Programa Abraço à Vida. Prefeitura de Balneário Camboriú. Você está acompanhando Memória BC. Estamos de volta. O Memória ABC de hoje tem como entrevistada, neste dia 6 de junho de 2019, Remy da Silva Osório, ex-vereadora de Balneário Camboriú por 3 legislaturas. Remy, além da questão da educação, a sua visão do crescimento de Balneário Camboriú naquela época tinha como mensurar que a cidade ia ter um crescimento e um desenvolvimento e se tornar um dos maiores polos turísticos do Brasil? Eu acreditava. Embora todos os prefeitos que passavam, um criticava o outro, tal, mas todos deixaram seu legado. Tá? Nem que fosse plantar uma florzinha, mas fizeram. Né? Mas eu achava assim, muito o crescimento, muito, às vezes, desordenado. Tá? Sem um planejamento. Tem um planejamento, mas às vezes ele é tendencioso, tá? Sempre para melhorar a vida de alguém, né, que pedia, que fazia, o que a Constituição não podia. O artigo 21, que tu não sabes, eu acho que tu não vai saber o que é isso, a não ser que tu ouça lá no passado as gravações. Foi uma das coisas que eu me lembro, assim, que eu fui muito contra. Durante todo o tempo em que a Remy esteve como vereadora em Balneário Camboriú, o posicionamento dela sempre foi como centro. O que era bom para o município, votava a favor. O que não era, ferrenhamente ela combatia. Inclusive o artigo 21, não é verdade, Remy? Exato. Que artigo era esse? Esse artigo é aquele que diz aonde aliás, cada construtor podia fazer a sua construção, mas se excedesse, ele tinha que pagar multa. E nessa multa, às vezes, não condizia com a realidade do que ele ia dar. No caso, uma escola, uma parte física, né? Uma escola, um posto de saúde, qualquer coisa assim nesse gênero. E daí, para o prefeito era beleza, né? Que todo mês, em 2 meses, era construída uma escola, um postinho de saúde, tudo pequeno. Era uma forma do prefeito viabilizar recursos para o município para realizar obras possivelmente eleitoreiras? Eleitoreiras, porque na realidade a parte física que o construtor dava não representava nem 1/1000 do que ele tinha ganho na construção. Se era 10 andares, ele construía 13, 14, 15 andares e daí isso representava o quê? Pouquinho para o município e naturalmente abrir as portas para outras coisas não tão boas, né? Que era a corrupção e tudo mais. Não vou aqui enunciar nomes, nada, porque todo mundo sabe na cidade e eu não vou, porque não quero trazer essas coisas agora, me faz mal. Esse seu posicionamento ferrenho nesta época em relação ao artigo 21,
Como que foi visto pela comunidade, também por aqueles que participavam da política local? Como a situação ela dá voltas, né? Eu continuei na minha posição, mas muitos que votaram em mim têm tendências também, tinham preferências que dentro da prefeitura, assim, de fazer construir, de fazer alguma coisa que beneficiava-os, que também pediu, não, calma, não sei o quê, mas eu nunca fui calma nesse aspecto, sabe? Sempre manteve posicionamento? Sempre. Custou isso para mim, para minha família, muito. Por quê? Porque nós éramos perseguidos, literalmente. Né? Mas que tipo de perseguição, Remy? Perseguição, assim como eu pegava meu carro, ia para Itajaí, meus pais são de lá, ia visitá-los, eles mandavam alguém me sair à minha casa para ver se eu fazia alguma coisa errada para poder ter alguma coisa contra mim. Te seguiam, literalmente? Literalmente. Graças a Deus. Tem uma oposição que não tem o que esconder, né? E nunca fizeram nada porque não puderam, porque não tiveram também, né? E não me arrependo dessas coisas, não. Isso foi bom, foi o sal da minha candidatura, da minha vida, né? Que fazia com que eu lutasse cada vez mais para mostrar para eles que o mundo pode ser melhor. Isso era como um combustível? Sim, mas não tenha dúvida. não tenha dúvida. Eu não sou tão brava assim, sabe? Eu sou até mais amena. Mas é determinada? Determinada. Eu entrei na política, dá a impressão aqui que eu estou falando, porque todo mundo é o mesmo discurso, né? Tem muita gente boa na política, como tem, sabe? Só que tem que ter determinação de dizer por que veio, né? Não pode ficar em cima do muro. Ou tu és ou não é. Mas não vai pensar não que eu não brigava com o prefeito, que eu era líder. Eu brigava. Era tapa na mesa. Mas não tinha dúvida, não tinha dúvida. Eu vou te contar uma história agora, já que estamos aqui comentando o passado, né? Um dia... Já que passou, né, Remy? Não, e se tivesse eu também falava. Tinha um projeto, que eu não me lembro mais o que era, alguma coisa que mexia com dinheiro, alguma coisa assim na prefeitura. E foi para a Câmara e eu não podia defendê-lo porque eu não tinha entendido o projeto. Eu peguei o projeto e levei para a prefeitura, pedi vista, fui para a prefeitura e pedi para o prefeito me esclarecer aquilo. Chamou o contador, o vice-prefeito também estava junto, aqui atrás de mim. E lá na frente tinha um quadro, e o quadro era com espelho na frente, né? E eu vi os dois fazendo assim, que não me desse importância, que não desse explicação, né? Eles fizeram uma vez só isso, não fizeram mais. Por quê? Porque eu estava na mesa, tinha uma vara assim embaixo da mesa, uma vara como é Meio-fio? Meio-fio, sei lá o que era aquilo lá. Meio-fio não, meio-fio não. Era uma madeira, né, que segurava, uma mesa até por sinal bonita, que era do prefeito. Quando eu vi aquilo ali, que era foi uma desconsideração comigo, né? Eu líder do governo e tal, nunca mais fizeram. Eu enfiei o pé naquela mesa e saí com a minha cadeira de roda lá na porta, tá? Saí e fui embora. Qual a sua altura, Remy? 1,57m, 54. Fui embora e deixei o projeto, né? Quando eu cheguei em casa, que daí eu fui para casa chorar, né? Aí eu fiquei doida, né? Brava. Em casa daí desabafava? Desabafava, mas eu não desabafava na frente dele, só com palavras, né? Aí fui para casa, pensei, ele mandou me buscar para conversar comigo. Eu não vou, deixa eu me acalmar, que senão vai ficar pior. Baixinha invocada. Chegou depois foi o motorista de uma Remy, a senhora tem que ir, que senão eu vou para a rua, se a senhora não for, não sei o quê. Forçando a barra comigo, né? Que ele não ia fazer isso com ele. Aí eu disse, não, eu não vou. E não fui. Chegou no dia seguinte, peguei e fui. Aí eu disse tudo que eu queria que me explicasse e direitinho, e que eles não fizessem mais, que senão eu ia deixar a liderança, que já ninguém mais queria, que ninguém quer liderança, né? Porque é uma coisa muito ruim, não é que seja ruim. Ter que articular com todo mundo? Claro, tens que articular, tens que estudar mais que qualquer um outro para poder sustentar a tese, né? Do governo. E daí ficou que é uma maravilha. Foi um espetáculo. Ficou um doce. Foi muito bom. Remy, essa é uma de várias histórias que você pode contar pra gente aqui de Balneário Camboriú, de toda essa trajetória. E olha, vai faltar tempo para todas as histórias que a Remy tem que contar, até porque foram 3 legislaturas em Balneário Camboriú, em que ela muito bem representou a cidade, esse município, né, que cada dia cresce mais e desenvolve.
Lembrando para você que hoje é dia 6 de junho de 2019. Remy, prazer. Não, o prazer foi meu, Caleb. Tá? Prazer lhe conhecer. Desculpa das palavras não tão apreciáveis que eu disse aqui, mas eu sou essa. É isso que a gente quer saber. A história de quem construiu o Balneário Camboriú e contribuiu. E o que me deixa mais feliz ali ainda é que quando eu chego, apesar de já ser muito tempo que eu já fui vereadora, mas aonde eu entro, as pessoas que me conhecem fazem questão de me vir cumprimentar, sentar comigo, conversar, ter essas discussões todas, né? E me lembrar daquele tempo das coisas que eram feitas e ditas e acabam sendo bem risadas, né? Exato. Porque eu sou bem efetivo no que eu digo, mas também não perco a moral, né? É isso aí, 70 anos, coração de menina, 1,57 m. 54. 54? É. Baixou um pouquinho? Invocada, gente, mas com o coração aberto, sempre prezando e zelando pelo certo. Essa é Remy da Silva Osório, a entrevistada do Memória BC de hoje.